Fala, meu povo, beleza? Boy, professor de História, e hoje o tema é feudalismo. Então, como comentamos no vídeo anterior, as características que formam a Idade Média acabam servindo de base para entendimento do que é o feudalismo. As 4 características, como ruralização europeia, o atrofiamento do comércio das cidades, que seria o esvaziamento do comércio das cidades, a descentralização política e o teocentrismo. Essas 4 características marcam não só o que é a Idade Média, mas o início do que é o feudalismo. Para entender o modo de produção feudal, é necessário que possamos entender que a Idade Média é tipicamente rural. Sabendo disso, eu consigo entender que o feudalismo é agrícola e suas relações de trabalho são servis. Geralmente eu gosto de dividir o feudalismo em 4 tópicos. Dividir em 4 tópicos é importante para que a gente possa compreender como funciona a estrutura do que é o feudo. Por exemplo, o primeiro ponto que eu gosto de colocar é a sociedade feudal. Quem vive dentro do feudo? Geralmente eu coloco 5 classes dentro do feudo. Eu coloco o nobre feudal, que é o latifundiário, o dono das terras. Eu coloco o clero, que é a Igreja Católica e seus representantes dentro da estrutura feudal. Os cavaleiros, que é um título de nobreza, só que a função deles é a defesa dos feudos, que seria a arte da guerra. Eu tenho uma classe denominada de vilões, e essa classe é necessário que tomemos cuidado com ela, porque quando acontecem as invasões bárbaras e a maior parte da população foge ao campo, eu tenho que entender que todo tipo de gente vai para o campo. E parte dessa população que vivia em outrora em Roma e, por exemplo, se dedicava a ser ferreiro, a ser um pedreiro, um carpinteiro, esse cara, quando ele vai para o campo, ele acaba sendo absorvido pelo nobre feudal para continuar realizando a sua profissão. Chamamos de vilões porque ele não está preso à terra, e sim à vila, por isso denominado vilões. E o famoso servo, como alguns textos gostam de chamar, servo de gleba, que seria o servo feudal, aquele que está preparado para receber a terra, que vai plantar e vai dar a maior parte da sua produção. Esse primeiro tópico chamamos de sociedade feudal. O segundo ponto seria entender como funciona o feudo, como é dividido o feudo. O feudo é dividido em 3 lotes. O manso servil, que é aquele que é doado ao servo para que ele possa produzir. O manso senhorial, que é aquele lote que toda a produção fica com o próprio nobre feudal. E um chamado manso comum, ou também denominado manso comunal, que é um lote que tanto pode ser explorado pelo nobre quanto pelo servo. Isso aí seria a floresta, o bosque, o rio, o lago, que faz parte do entorno que fica no feudo. Não pertence nem ao nobre, nem ao servo, pode ser explorado pelos dois. Mas a gente sabe que a exploração que é feita sobre o servo faz com que sobre para ele pouquíssimo tempo, para que ele possa, por exemplo, explorar essas terras comuns. Tá? O terceiro ponto que eu gosto de colocar é o que nós chamamos de laços feudais. É entender as relações que formam o feudalismo. Eu vou começar pelo mais fácil. É o chamado colonato. O colonato é aquela relação que liga o nobre ao servo. Lembre que isso é um legado que vem do Império Romano. É uma herança romana que vai sobreviver durante a Idade Média. Criado por Constantino para resolver a crise do escravismo, foi estabelecida a Lei do Colonato. Neste momento, a gente tem o estabelecimento, com a formação da Idade Média e o fim de Roma, o fim do nome lei e apenas o termo colonato. Colono é aquele que explora a terra em nome de outro. Um colono é um servo que recebe uma terra, fica com parte da produção, que é a menor parte, e dá a maior parte ao nobre feudal. É a servidão, colonato. E o outro laço é um laço de origem germânica, chamado pelos germânicos de comitatus, muito comum de se encontrar em questões dessa forma, comitatus, mas chamado na Idade Média de suzerania e vassalagem, que é uma aliança feita entre nobres. É quando um nobre doa a terra a um outro nobre. Quem doa é o suzerano, quem recebe é o vassalo.
Esse laço ele tem muito mais função de defesa militar, porque como não existe centralização política e consecutivamente não existe o Estado, quem garante a posse da propriedade privada? Quem garante é a força que o nobre feudal tenha. Força essa que será feita através de laços com outros nobres para que eles possam se defender. Esse laço, como já disse, de herança germânica, é muito comumente encontrado em questões como comitatus, chamado durante a Idade Média de suzerania e vassalagem. Cuidado, é muito suscetível ao erro. As pessoas pensam que suzerano é o nobre e vassalo é o servo, não é? Não, é um laço feito entre nobres. E o último tópico está relacionado às obrigações civis, que seriam os impostos feudais. Dos impostos, temos mais ou menos 9, 3 são os mais importantes. A talha, que é parte da produção do servo que vai para o nobre feudal. Eu tenho a corveia, que é o trabalho compulsório, quer dizer, o trabalho de graça que o servo faz nas terras do nobre feudal, no manso senhorial. Então, corveia é o trabalho de 3 dias no manso senhorial. E as banalidades, que seriam os impostos cobrados pelo uso de ferramentas e de instalações. Vai usar o quê? A pá, a enxada, o celeiro, o moinho, usou a ponte e tudo isso o servo paga. Um imposto chamado de banalidades. Temos alguns outros famosos, como por exemplo, a captação, que é um pagamento por pessoa. Eu tenho, por exemplo, a albergagem, que é um imposto pago pela hospedagem de um nobre. Eu tenho também a fomariagem, que é um pagamento feito por casamento. Eu tenho a famosa taxa de natalidade, que é um pagamento por nascimento, a taxa de mão morta, que é um pagamento por morte, e o famoso tostão de Pedro, que conhecemos hoje como dízimo, que era uma parte da produção do servo, que também era dado ao nobre feudal. Beleza? Entendo esses 4 pontos: a sociedade, a estrutura, que é a divisão do feudo, os laços feudais e as obrigações. Assim tu consegue entender o que é o feudalismo, modo de produção agrícola, de relações servis, predominante na Idade Média. Bacana, meu povo? Até a próxima!